perda de um pai ou de uma mãe é um dos momentos mais difíceis da vida. Em meio à dor e ao luto surge uma avalanche de dúvidas e uma delas, talvez a mais urgente, é: e agora? O que fazer com os bens que foram deixados? Se você se sente perdido, sobrecarregado ou até mesmo preocupado com o futuro do patrimônio da sua família, que agora te pertence, saiba que você não está sozinho. Muitos herdeiros enfrentam essa mesma incerteza. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, para te guiar pelos primeiros passos essenciais que você precisa dar para proteger o legado de quem se foi e garantir o recebimento da sua herança. A primeira coisa que se deve fazer após o falecimento de um ente que deixou bens é, sem dúvida, entender o que foi deixado. Mas como fazer isso de forma legal e segura? É aqui que entra uma figura crucial, um inventariante. Ele é o administrador, o responsável pela herança, e a sua nomeação é um dos primeiros e mais importantes passos que você precisa dar. E eu vou explicar por que essa nomeação é tão vital e como ela pode te poupar de dor de cabeça e prejuízos enormes no futuro. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Rui Carvalho, eu sou advogado especialista em inventários e direito imobiliário. Meu objetivo é descomplicar esse processo para você. Se ao longo deste vídeo surgirem mais dúvidas ou se você precisar de um suporte mais personalizado, eu deixei alguns links aqui embaixo, muito importante, na descrição desse vídeo. Confira aqui embaixo e não se esqueça, claro, de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo valioso como este. Então vamos direto ao ponto. Por que a nomeação de um inventariante é tão fundamental assim? Imagine a herança como um navio que de repente perdeu o seu capitão. Sem alguém no comando, ele fica à deriva, perdido, sujeito a tempestades e se chocar contra iceberg, por exemplo, no meio do mar. O inventariante é como se fosse um novo capitão, a pessoa legalmente responsável por conduzir o navio da herança até o porto seguro da partilha. A principal função do inventariante é levantar e administrar todos os bens deixados pelo falecido. E quando eu digo todos os bens, isso inclui também dívidas, não só imóveis, carros, ações. Estamos falando de valores em conta corrente, investimentos, ações, cotas de empresas e até mesmo criptoativos. Sem um inventariante nomeado, o acesso a essas informações e a capacidade de movimentar esses ativos ficam extremamente limitados ou até mesmo impossibilitados. Inclusive, o inventariante pode ter a autorização de utilizar valores em conta corrente para pagamentos diversos e até venda de bens do espólio do falecido. Pense no seguinte cenário, que é mais comum do que você imagina. O falecido era empresário. Com a sua partida, a empresa pode ficar completamente paralisada. Recentemente, aqui no escritório, atendemos um caso em que o pai era o único administrador da sua empresa. Após o falecimento, a empresa não podia sequer emitir uma nota fiscal, o que inviabilizou a continuidade das suas atividades e gerou um prejuízo financeiro gigantesco para a família. A nomeação urgente de um inventariante foi o que permitiu que a empresa voltasse a operar, protegendo os empregos e o valor do negócio. Sem um inventariante, o patrimônio pode se desvalorizar, dívidas podem acumular juros e as oportunidades de negócio podem ser perdidas. E é por isso que a agilidade nesse primeiro passo é muito importante. A nomeação do inventariante pode ser feita de duas formas principais: extrajudicialmente em cartório ou judicialmente através de um processo na justiça. A nomeação em cartório é a via mais rápida e geralmente menos custosa. Ela é possível quando todos os herdeiros estão em consenso sobre a partilha e a escolha do inventariante, sendo esses os únicos requisitos, pois mesmo quando há menores de idade ou incapazes entre os herdeiros, essa via pode ser utilizada, mas com uma condição importante: a necessidade de prévia autorização do Ministério Público. Essa autorização garante que os interesses dos mais vulneráveis sejam protegidos. Se tudo estiver em ordem, a nomeação em cartório pode ser concluída em um prazo que varia de 1 semana a 30 dias, dependendo da complexidade do caso e da agilidade do cartório. Já a nomeação judicial é necessária quando há litígio
entre os herdeiros, ou seja, quando não há consenso, há briga sobre a partilha ou quando a situação da herança é mais complexa e exige a intervenção de um juiz. Nesses casos, a lei estabelece uma ordem de preferência para a nomeação do inventariante, que visa facilitar a administração do espólio e os interesses de todos. Essa ordem está prevista no Código de Processo Civil. Geralmente prioriza o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o falecido ao tempo da morte. A lógica aqui é a proximidade e o conhecimento do patrimônio. Em seguida, a preferência fica com o herdeiro que estiver na posse e administração dos bens do espólio, ou seja, aquele que já está cuidando dos bens. Depois, qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse dos imóveis, dos bens. Pode ser também inventariante o herdeiro menor, desde que representado por seu responsável legal, e em caso específico, o testamenteiro, se houver, claro, testamento, ou até mesmo uma pessoa estranha e idônea nomeada pelo juiz. O importante é ressaltar que, embora exista essa ordem de preferência, ela não é absoluta, tá? O juiz ele pode ignorar se houver uma motivação justa e comprovada. Por exemplo, se o cônjuge sobrevivente, que seria o primeiro na ordem, estiver comprovadamente dilapidando o patrimônio, deixando de pagar impostos ou agindo de má fé, o juiz pode nomear outro herdeiro ou até mesmo um inventariante judicial para proteger a herança. E isso acaba acontecendo muito na prática, pois nem sempre quem está morando no imóvel vai conseguir ser o inventariante, pois muitas vezes é esse herdeiro que está deixando acumular dívidas de condomínio, de IPTU e até mesmo deixando vencer contas de energia e água que ainda estão no nome do falecido. Por isso, essa flexibilidade da nomeação do inventariante garante que a administração do espólio seja feita no melhor interesse de todos os envolvidos e que seja dada a administração para aquele herdeiro que muitas vezes iniciou o inventário por conta própria. Vale destacar que essa ordem de preferência se aplica apenas ao processo judicial. No cartório, como a nomeação depende do consenso de todos os herdeiros, a escolha é livre entre os herdeiros, desde que todos concordem, claro. Para que essa nomeação ocorra, seja em cartório ou judicialmente, é fundamental que o processo de inventário seja iniciado. É o advogado que vai levar essa solicitação ao cartório ou ao juiz, apresentando a documentação necessária e formalizando o pedido. Uma vez nomeado e compromissado, o inventariante adquire poderes específicos e essenciais para a gestão da herança. Ele será representante legal do espólio, tanto em juízo quanto fora dele. Isso significa que ele poderá levantar valores e investimentos em contas bancárias do falecido, ele pode acessar informações financeiras que de outra forma estariam totalmente bloqueadas, permitindo a organização e a proteção desses ativos. Administrar os bens de herança, ou seja, cuidar dos imóveis, veículos, empresas, garantindo sua preservação, pagando contas e, se for o caso, até mesmo cobrando aluguéis, conforme discutimos no vídeo anterior sobre o irmão que mora no imóvel de herança. O inventariante também pode representar o falecido em processos ou fora deles, ou seja, assinar contratos, lidar com dívidas e tomar todas as providências necessárias para a regularização do patrimônio. E dependendo do caso e com a devida autorização judicial quando houver menor de idade, o inventariante pode até mesmo vender bens para pagar dívidas do espólio ou facilitar a partilha e realizar tudo aquilo que for necessário para que o inventário ocorra da melhor forma, de maneira eficiente e, claro, com muita transparência. Percebe a importância de ter um inventariante? Ele é a chave para desbloquear o patrimônio, evitar multas por atraso no inventário, prevenir a desvalorização dos bens e, acima de tudo, trazer clareza e a organização para o momento que já é tão delicado. E se você tiver dúvida de como dar o primeiro passo, eu deixei alguns links de informações aqui na descrição desse vídeo. Dê uma olhada lá. Não deixe para depois o que pode ser resolvido agora. O primeiro passo e o mais essencial é buscar um profissional especializado para iniciar um inventário e nomear já o inventariante. Isso não é apenas uma formalidade, tá? É um ato de proteção do patrimônio que agora é seu e que exige responsabilidade. No próximo vídeo vamos mergulhar em uma das maiores preocupações dos herdeiros. Se eu não fizer um inventário, o que pode acontecer? Se essa também é a sua dúvida, não perca. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e compartilhe esse vídeo com quem precisa dessas informações. Até a próxima!